Bom, o que aconteceu hoje? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, começa a ser alvo de muitas críticas nas redes sociais por uma entrevista que ele deu logo cedo na Rádio Band News FM. O que ele disse nessa entrevista? Ele deu a entender ali de que o excesso de doações pode impactar o comércio local. Vamos à frase exata que disse Eduardo Leite. Abre aspas. Quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país. Fecha aspas, foi o que disse o governador Eduardo Leite agora pela manhã. Bom, isso está sendo interpretado, claro que a gente está vivendo esse ataque em redes sociais. Eduardo Leite é um dos alvos em vários sentidos e ele começa a ser criticado, dizendo que ele está reclamando das doações que estão chegando no Estado. Ele fez questão de ressaltar que ele não está desprezando as doações. Muito pelo contrário, disse ele, abre aspas, são muito bem recebidas, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos no comércio local no Rio Grande do Sul, fecha aspas. Vamos lá, Josias, é delicado isso. A gente ouve as vítimas das enchentes pedindo ajuda, pedindo para que elas não parem de chegar, porque tem muito tempo pela frente ainda para eles se reerguerem. A gente ouve o governador do estado preocupado com o comércio local. E ele dizendo isso. Eduardo Leite tem razão nesse sentido? Há uma preocupação em relação à indústria local, ao comércio local, com excesso de doações? A preocupação do governador, Fabiola, é lícita, mas ele erra flagrantemente na sua declaração, né? E ele mesmo, durante a frase, à medida que vai evoluindo o comentário dele, ele pressente que está falando uma bobagem. E aí ele fala: olha, eu não estou querendo desmerecer as doações que estão chegando aí, o gesto de solidariedade dos brasileiros. Uma solidariedade nacional, né, se manifesta em todos os estados. Então ele mesmo percebe que não foi apropriada a observação dele, né? Está no meio de uma enchente, um gestor público não pode se comportar como um cano furado que esbanja declarações como água de esguicho, né? Não pode. O governador tem que medir as palavras. Então, é evidente que é lícita a preocupação do governador com a saúde financeira do comércio local. Agora, se ele tem alguma solução, ele que apresente, não precisa nem falar. Olha, tem aqui uma ferramenta, que ele menciona que a tecnologia pode possibilitar o exercício da generosidade de brasileiros que estão em outros estados, adquirindo produtos que serão doados ali às vítimas das enchentes no comércio local. Então, se ele tem uma ferramenta, se ele tem uma solução, ele que apresente, mas ele não precisa ficar fazendo essas declarações, porque realmente se confunde como um gesto de insensibilidade do governador. E o Eduardo Leite, ele é conhecido pela sensatez das palavras, ele é um político considerado habilidoso no trato com o idioma. Então, chama mais a atenção ainda que um político assim tenha feito uma declaração tão infeliz, para dizer o mínimo, né? Porque, de fato, soou como se o governador eh, desmerecesse essas doações que vêm de longe e que, evidentemente, ninguém que está fazendo as doações está preocupado se o comércio lá no município inundado será prejudicado ou não. Está preocupado em socorrer as pessoas que estão passando fome, estão passando sede, estão passando frio, né? Daí o volume de doações, e um volume impressionante, diga-se, né? Há depósitos em São Paulo, por exemplo, que atingiram um ápice de capacidade de armazenamento e que as autoridades, inclusive, tiveram que
recomendar às pessoas que antes que fossem entregar as suas doações, verificassem se aquele era o melhor lugar para entregar, se tinha ainda espaço, se não deveria ir para outro lugar. Então, estamos nesse nível. As doações chegam com tanta intensidade, num volume tão alto, que já está abarrotando os depósitos que recebem antes que esses donativos sejam enviados para o Rio Grande do Sul. Então, num instante assim, não convém ao governador fazer esse tipo de declaração. Foi uma declaração muito infeliz. Ele próprio, Eduardo Leite, percebeu a infelicidade da declaração e, no meio, ele tentou arranjar, mas é de uma infelicidade atroz o comentário do governador, Fabíola. Se ele tem, como disse, uma ferramenta que permite aos brasileiros que estão solidários com os gaúchos que sofrem com essa enchente, se ele dispõe de uma ferramenta que permite que a doação se faça por meio da aquisição em comércio local, ele que apresente a ferramenta. Não precisa fazer declaração. Se a ferramenta estiver disponível, o governador deve apresentá-la. Mas nem apresentou a ferramenta tecnológica que ele insinua ser uma alternativa e acabou desmerecendo as pessoas que se esforçam para socorrer quem está sofrendo lá no estado dele, Fabio.